No Enem, quem faz o maior número de acertos de questões não necessariamente tem a maior nota, porque isso depende muito da TRI. E é por isso que para ser aprovado em medicina, que é a maior nota de corte, a gente precisa dominar a TRI. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber para não ser prejudicado pela TRI e para usar a TRI a seu favor. Eu sou Sabrina Oliveira, eu sou especialista em aprendizagem em neurociência, já acompanhei centenas de alunos que ficavam perdidos, inseguros, que foram prejudicados em relação à TRI, para a gente virar esse jogo e a aprovação ela passa por aí, por entender a TRI. Então a primeira coisa importante é o que é essa tal de TRI? É a teoria de resposta ao item, que é como o Enem é corrigido. Ou seja, antigamente a gente estava acostumado então se a pessoa acertou 130 pontos, 130 questões, ela é melhor do que quem fez 120, que é melhor do que quem fez 118. Essa é a correção clássica. Pela TRI, não. Considera-se quais foram as questões que você acertou e considera-se principalmente se você teve ou não coerência pedagógica. O Enem adota isso desde 2009 e eu quero te mostrar uma imagem que vai ilustrar isso. Nessa imagem que tem aqui na tela agora, são as notas dos aprovados em medicina da turma de 2021 da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, e ela vai ilustrar algumas coisas aqui pra gente. A primeira coisa que eu quero que você observe é o seguinte: olha aí a pessoa que ficou em 6º lugar, nem tá marcado aqui, mas olha, dá uma olhadinha. Ela fez 37 acertos em linguagens, fez 37 acertos em naturezas. Só que em naturezas a nota dela é bem maior do que linguagens, olha, 729 e 704, com o mesmo número de acertos. A gente tem que considerar que para medicina, gente, 30 pontos ali faz muita diferença. Só que olha só isso aqui. Essa pessoa também acertou 41 questões em humanas e 41 questões em matemática. E olha a diferença gritante de nota aqui. Em humanas, que ela acertou 41 questões, ela ficou com 760. Em matemática, ela ficou com 897. Mais de 100 pontos para o mesmo número de acertos. E pensando que ali em matemática, são 45 questões de matemática. Humanas, a gente tem questão de história, geografia, filosofia, sociologia. Ou seja, a gente precisa de, historicamente, identificar as provas que têm um peso, que são mais valorizadas pela TRI, para usar isso a seu favor. E aí tem outra coisa que eu queria te mostrar que eu destaquei aqui. Olha a pessoa que passou em 9º lugar e a pessoa que passou em 28º lugar. A que passou em 28º lugar tem até um asterisco mostrando que ela foi chamada na lista de espera. Então ela passou um aperto, ela foi aprovada, mas nem foi na chamada regular. Essa pessoa que passou em 9º lugar, que inclusive foi minha aluna, domina a TRI, ela fez 152 acertos, 960 na redação e tirou 809. A pessoa que está lá no 28º fez os mesmos 152 acertos, a mesma pontuação na redação 960, mas tirou 803. 6 pontos de diferença para a medicina faz uma diferença enorme. Tanto que uma pessoa foi chamada, na regular e a outra ainda ficou na lista de espera. Olha só uma outra coisa que eu quero te mostrar nessa segunda imagem. Observa aqui. Aqui eu marquei duas pessoas que fizeram 33 pontos em linguagens. Só que essa primeira pessoa fez 672 pontos e a segunda pessoa fez 690. Ou seja, elas acertaram a mesma coisa, 33 questões em linguagens. Só que tem uma diferença aí de 20 pontos. O que significa, então, no final das contas? É isso que a gente vai entender. É isso que é dominar a TRI. Então, sabendo de toda essa diferença que a TRI provoca, o que a gente tem que entender? Que a TRI ela é uma possibilidade da gente ter uma pontuação para poder comparar entre provas de anos diferentes. É usada em outros lugares do mundo também, mas tem uma coisa que me revolta na TRI. Porque o que ela olha? Se a pessoa está tendo principalmente coerência pedagógica. Se ela está acertando primeiro as questões fáceis, depois as médias, depois as difíceis, que faz todo sentido. Se a pessoa ela acertou uma questão de média ponderada, ela deveria ter acertado uma questão de média simples. Se ela acertou uma de média ponderada e errou a de média simples, talvez ela tenha chutado. Ok, eu até entendo. Porém, isso faria sentido se a gente tivesse um tempo, se a gente tivesse um número menor de questões, se a pessoa tivesse calma. Agora, quando a gente pensa que o Enem é uma prova de resistência, que tem pouco tempo, que tem um tanto de questões, que tem um cansaço mental gigante naquele momento, que tem uma redação, que tem vários outros fatores ali, fica muito injusto a gente considerar isso, porque às vezes ela errou a questão de média simples, não porque ela não sabia, mas porque não tinha tempo, porque ela já estava esgotada com várias outras questões que ela fez naquele momento. Mas beleza, apesar de não concordar, é isso que a gente tem e a gente vai jogar com as armas que a gente tem nesse momento e vai dominar o melhor possível. Então eu queria te mostrar aqui, essa foto é a foto do guia do participante do Enem, que o INEP disponibiliza para todo mundo, que eu recomendo que todo mundo deveria ver. E a primeira coisa que ele fala é como que a prova é feita. E aí um ponto importante durante a prova do Enem é que todas as questões são pré-testadas. Ou seja, as questões são pré-testadas em escolas públicas ou privadas, tem um sigilo
sigilo ali, as pessoas não sabem o gabarito, no meio de outras questões. Teve uma fraude uma vez, mas a gente não vai preocupar com isso agora. Mas o que esse pré-teste definiria? Que geralmente, para as questões da prova, são definidas 25% de questões fáceis, 50% de questões médias e 25% de questões difíceis. Em um determinado momento, o INEP admitiu que ele não estava fazendo pré-teste, porque ele era muito oneroso, então não sei se vai continuar tendo, mas seria uma forma de distribuir as questões nisso aí. Depois, quando as pessoas fazem a prova mesmo a nível nacional, a partir da porcentagem de acertos, é recalculado isso. Então a gente vai ter as questões fáceis, médias e difíceis. E aí a gente tem a coerência pedagógica que é demonstrada aqui nessa imagem. Olha aqui essa imagem aqui. Nessa imagem, a gente tem duas pessoas que acertaram 5 de 10 questões. Só que olha só, aqui a gente tem uma régua de proeficiência e a gente tem algumas questões que são mais fáceis e questões que são mais difíceis. Isso foi definido primeiro pelo pré-teste, depois durante o próprio exame. Teve uma pessoa que ela acertou, mas ela não teve coerência pedagógica. O participante A, ele teve coerência pedagógica, porque se a gente for olhar a régua dele, ele acertou 5 mais 5 das mais fáceis. Já o participante B também acertou 5, só que ele não teve coerência pedagógica. Ele acertou 5, mas acertou 5 sem respeitar as mais fáceis. O que acontece? Na verdade, o que o participante A fez é até mais tranquilo, acertar as mais fáceis. E ele vai ser muito mais valorizado. Então, por exemplo, na pontuação dessas 10 questões, dessas 5 que foram acertadas, o participante A receberia 480 de nota e o participante B 310, pensando que eles acertaram 5 de 10 questões. Gente, isso faz muita diferença. A gente está falando aqui mais de 150 pontos de diferença, pensando no mesmo número de acertos. Só que a gente poderia pensar, será que o participante B chutou? Talvez sim, mas e se na verdade ele foi problema com o tempo de prova? E se na verdade as questões fáceis estavam lá no finalzinho e ele não conseguiu chegar ou ele chegou lá muito cansado? Por isso que dominar a TRI é um diferencial para aprovação. Tá bom, Sassá, entendi. E aí, agora o que eu faço para que eu tenha coerência pedagógica, acerte mais questões fáceis, consiga me sair bem? Então, o primeiro ponto é, durante o momento da prova, é importante identificar quais questões são mais fáceis, quais são médias, quais são difíceis e conseguir dar preferência para as mais fáceis. Então, fazer as mais fáceis quando você está com mais tempo, quando você está com mais energia, porque elas serão mais valorizadas. Não adianta nada você acertar uma difícil, gastar um tempão e ter que chutar uma fácil lá no final, errar e ser desvalorizado por isso. Então, o que eu faço? Primeira coisa, você vai treinar durante provas do Enem, durante simulados, para identificar ali, poxa, será que essa questão é fácil? Será que essa questão é média? Será que sem fazer essa questão, só olhando o comando, eu já tô conseguindo identificar se ela é fácil, média ou difícil? E aí eu tenho um presente que eu vou deixar para você aqui no final desse vídeo para te ajudar nisso aí, ok? Não perca esse presente que ele vai te salvar nisso aí. Aí o segundo ponto, nunca faça a prova em ordem. Então eu recomendo que você faça uma varredura. Você vai olhando as questões, você vai olhar o tamanho das questões, você vai olhar o assunto das questões e vai olhar ainda os verbos. Então, por exemplo, os verbos de identificar, observar, geralmente são verbos mais simples do que comparar, o que explica ou calcular. São coisas que vão dar mais trabalho, que são mais difíceis. E você vai olhar o assunto. É claro que média simples vai ser mais simples do que média ponderada. Geralmente as pessoas têm mais dificuldade em detalhes da botânica, em cálculos de genética, do que, por exemplo, em ecologia. Então você já sabe, poxa, então ecologia geralmente é mais valorizada pela TRI. Média simples, regra de 3, uma interpretação de gráfico, geralmente mais valorizada pela TRI. Então aquilo que é menor, tem verbos de comandos menos complexos e os conteúdos com maior facilidade vão ser mais valorizados, você precisa dar preferência para isso. Tá bom, Sassá, como eu vou treinar isso? O primeiro ponto é fazer provas, identificando ali e depois comparar se você identificou certo, que as questões fáceis eram mais fáceis, as médias e as difíceis, se você está identificando a coerência pedagógica. Então eu vou deixar aqui as 5 melhores provas antigas para você treinar para o Enem. Então treine bastante, faça o que precisa e eu vou fazer um outro vídeo com um treino prático para te ajudar nisso. Se você tem alguma dúvida sobre a TRI, pode ir lá no meu Instagram, mandar um direct, é o @SabrinaOliveiraBH. Coloca lá, Sassá, eu vim pelo YouTube e eu tenho uma dúvida sobre a TRI, sobre estratégia de prova, sobre o tempo de prova, que eu vou ter o maior prazer em te orientar aí para sua aprovação.